Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Vamos então dar sequência aqui ao nosso conteúdo de física. Vamos ver aqui se vai aparecer a tela toda aqui para vocês. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Pronto. Meus amigos, hoje nós vamos falar dos nossos assuntos finais aqui da nossa disciplina, que é a parte da termometria, né? E é importante a gente saber, antes de definir o conceito da termometria, que ela faz parte da termologia, que é um outro ramo da física. É um ramo da física que estuda os fenômenos que estão muito ligados ao calor, à temperatura, à dilatação, como nós já estamos vendo, inclusive em sala. Bom, quando nós vamos falar especificamente da termometria, o nosso encontro aqui vai ser sobre temperatura, escalas termométricas e conversão de escalas. Turma, não deixem de ler o material que foi entregue em sala, tá? Aquela apostila. Isso aqui é um breve resumo daquilo que nós abordamos em sala de aula, tá bom? E também consultem outros livros de física, que eu sempre indico outros livros, que é muito importante aí para o aprendizado de vocês. É, Utilizem também a internet, utilizem sites de física, utilizem o Google. Todos esses instrumentos são bastante importantes aí para o nosso aprendizado, eles só contribuem, tá bom? Bom, vamos lá então, meus amigos, vamos dar sequência aqui. Então, o que que é a termologia? É o ramo da física que estuda. Deixa eu pegar minha caneta aqui, marca-texto aqui também. Então, a termologia, turma, é o ramo da física que estuda os fenômenos que estão relacionados com calor, com a temperatura, com a energia, com a dilatação térmica, entre outros. A gente pode entender que termo ela deriva da palavra calor e logia da palavra estudo. Então, seria o estudo do calor, propriamente dito. E a termologia ela tem as suas divisões, que é a termometria, que é o que nós estamos estudando. Ela estuda a temperatura e as escalas termométricas, como Kelvin, Fahrenheit e Celsius, nós já sabemos trabalhar. A calorimetria, que é o nosso próximo assunto, quer dizer, depois da dilatação, é o nosso próximo assunto. Ele fala sobre as trocas de calor entre os corpos. E a termodinâmica, né? Que seria as relações entre energia, calor e trabalho. É bem interessante a termodinâmica, porque ela fala sobre a lei zero da termodinâmica, a primeira e a segunda lei da termodinâmica, que são bastante interessantes aí para o nosso dia a dia, tá bom? Vamos lá então. Bom, turma, se nós estamos falando de termometria, que é os que estuda a temperatura e as escalas termométricas, nós temos que inicialmente mencionar o que vem a ser temperatura, né? Toda a matéria, turma, seja ela sólida, líquida ou gasosa, elas são compostas por átomos, né? Átomos ou moléculas que estão sempre vibrando, elas estão sempre em estado de agitação. Por conta desse movimento solto, aleatório desses átomos, né? Dessas moléculas, eles terminam produzindo energia cinética. Então aí vem uma informação muito importante, tá? Que eu não coloquei lá na nossa apostila, mas é bom vocês registrarem que o movimento, então, ver se vai dar para escrever direitinho. O movimento de átomos e moléculas, átomos e moléculas, é, eles possuem energia cinética, que nós já vimos lá no bimestre anterior. Energia cinética, era energia relacionada ao movimento. A energia cinética média dessas partículas individuais, elas produzem um efeito que a gente pode sentir, que é a sensação de quente. Então, isso quer dizer o seguinte, turma: a quantidade que informa o quão quente ou frio é um objeto em relação a algum padrão é chamado temperatura. E aí a gente começa com o nosso primeiro conceito aqui da termometria, que é a definição de temperatura. O que que vem a ser temperatura, turma? É a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Isso é muito importante, conceito da temperatura. Quanto mais intenso for o movimento das moléculas, maior será a temperatura do corpo e vice-versa. A temperatura é uma grandeza física escalar que está relacionada ao grau de agitação das moléculas. Então, observem aqui que no quente,
as partículas desse corpo elas se movimentam com muito mais intensidade, como se elas estivessem se chocando umas contra as outras, no intuito de sair daquele espaço ali, tá? Na temperatura fria, não, já não ocorre essa intensa agitação das moléculas, né? Então, é dessa forma. Turma, eu tinha mencionado também, antes nós falávamos das escalas, é importante a gente lembrar um pouco lá da química sobre as mudanças de estado físico. Observem aqui, turma, eu quero chamar a atenção de vocês para os estados sólidos, sólido, líquido e gasoso. Deixa eu marcar aqui com marcar texto, que é importante a gente observar como é que essas moléculas se comportam nesses três estados. Observem que no estado gasoso existe uma força de coesão muito grande entre essas moléculas. Essas partículas estão grudadas umas nas outras. Por isso que a matéria no estado sólido ela é bem dura. No caso da água aqui, nós temos o gelo, e as moléculas estão fortemente grudadas umas nas outras. É um chamado poder de coerção muito grande. No líquido, elas estão um pouco mais soltas, elas não têm volume definido também. No gasoso, elas estão como se quisessem sair daquele espaço. Umas se chocam contra as outras e elas querem sair daquele espaço no qual elas se encontram. É uma velocidade grande, uma energia cinética grande, faz com que essas moléculas se confrontem umas com as outras. Nós temos aqui a mudança de estado físico do sólido para o líquido, nós temos o chamado estado de fusão, podemos ter como exemplo um gelo derretendo, né? Do estado líquido para o gasoso, nós temos a vaporização ou ebulição, a gente pode dar como exemplo uma água fervendo. Do gasoso para o líquido, nós temos o estado de liquefação. Posso dar como exemplo, que eu até mencionei em sala, quando você vai esquentar, vai fazer um arroz, que você tampa a panela, aquele vapor que sobe do arroz termina se convertendo para um líquido, então é um exemplo de estado de liquefação. Do líquido para o sólido, nós temos aqui um exemplo do gelo, né? O próprio gelo, a água no congelador para se transformar em gelo. É um exemplo de solidificação. Nós temos a sublimação também, que é a mudança do estado sólido para o estado gasoso. A gente tem como exemplo o gelo seco. É um exemplo de transformação do estado sólido para o gasoso. E temos também o inverso, do gasoso para o sólido, nós temos a ressublimação. Então, está faltando o re aqui, que é a ressublimação. A gente pode dar como exemplo a fumaça da chaminé, em uma chaminé, por exemplo. Ele vapor termina sendo transformado em uma matéria mais sólida. Turma, do estado sólido para o gasoso, existe uma diminuição da pressão, que a gente vai ver isso lá em termodinâmica mais à frente, e existe um aumento da temperatura, isso é o óbvio. E, do contrário, o processo é inverso. O gasoso para o sólido tem uma diminuição da temperatura, vai esfriando, e existe um aumento de pressão nesses corpos. Tá bom? Bom, turma, se tiverem dúvidas, deem uma parada e retornem aí, para que a gente possa ficar 100% no dia da nossa prova. Bom, turma, falando das escalas termométricas, essas são as três escalas que nós vamos trabalhar, já estamos trabalhando aí, né? Nós temos na verdade, as escalas termométricas elas são usadas para medir a temperatura a partir de alguma referência, e aqui nós temos as referências, tanto para Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né? E geralmente a gente sempre toma dois pontos fixos, por qual esses corpos ou a substância ela apresenta as mesmas propriedades. Que propriedades seriam essas? Seria o volume, a densidade, a condutividade, resistência elétrica, enfim. Então a gente tem sempre dois pontos fixos. Nós temos aí três escalas termométricas que nós vamos trabalhar, já estamos trabalhando, né, e vamos continuar trabalhando nos próximos conteúdos de termologia. Bom, nós temos primeiramente a escala Celsius, né? Vocês observem, turma, que essas escalas, ela tem um espaço entre dois números, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, e é dividido em 100 partes iguais. Essas partes a gente chama de graus. Aí, por isso que um termômetro é calibrado dessa maneira, a gente chama de termômetro centígrado, né? Eles são calibrados dessa forma. O primeiro aqui, turma, é a escala Celsius. Isso é em homenagem ao primeiro homem que sugeriu essa tal escala, né? Que foi o astrônomo sueco Anders Celsius. Por isso que ela se chama Celsius, em homenagem a ele. Essa escala, turma, é uma das mais usadas no mundo. Nós adotamos essa escala no Brasil. E ela apresenta 100 divisões, a gente pode observar aqui, ó,
de igual tamanho, onde ela tem um ponto fixo, que é o zero, também chamado ponto de fusão, e nós temos um ponto mais alto, que é o ponto de ebulição, que é mensurado em 100 graus. Por ser uma escala usual, né, ela admite temperaturas negativas, e ela tem um zero absoluto, que seria a temperatura mais baixa de uma escala. Se a gente continuasse desenhando aqui, ó, deixa eu desenhar aqui para vocês aqui, ó, caneta aqui. A gente poderia fazer isso aqui, ó, também. Ela visse mais para baixo, isso vai dar aqui para fazer o desenho. Tenho aqui, teria aqui a marcação do zero absoluto dela, que seria menos 273,15. Isso aqui seria o zero absoluto. Zero absoluto. Pronto. O zero absoluto seria considerada o valor, a menor temperatura possível que se pode chegar quando a gente adota uma dessas três escalas. Então, a gente tem isso como chamado zero absoluto. Bom, a próxima escala aqui é a escala Fahrenheit, muito utilizada nos Estados Unidos, né? Popular. Lá, essa escala ela tem dois pontos fixos. Nós temos 32 graus, que é o ponto de fusão ou ponto de gelo. Ou seja, quando essa escala atinge temperaturas inferiores a 32, seria o estado sólido. Entre 32,01 e até 211,9, quando a gente chegar a 212, seria o estado líquido, e igual ou acima de 212 seria ponto de vapor, tá? Essa escala ela foi criada em homenagem ao alemão Gabriel Daniel Fahrenheit, então por isso adota-se o nome de escala Fahrenheit. E ela possui aí o seu ponto de fusão, 372, e o ponto de ebulição, que é 212 Fahrenheit. Se eu fosse continuar desenhando essa escala aqui, para achar o zero absoluto dela, nós iríamos chegar a menos 459 graus e 67. Então, seria o zero absoluto da escala Fahrenheit, tá bom? E a escala Kelvin, né, que é uma escala, é a escala adotada no Sistema Internacional de Medidas, ela foi baseada na agitação térmica dos átomos de hélio. Olha que curioso, tudo. De forma que, quando elas atingem o repouso, atribui a esses átomos a temperatura de zero Kelvin. Muito bacana isso aqui, né? Hoje em dia a gente sabe que essa baixíssima temperatura, na verdade, era inalcançável, na verdade. Mas o número zero é assinalado com a temperatura mais baixa possível, ou seja, uma temperatura na qual nenhuma substância possui energia cinética para oferecer. E se eu continuasse desenhando a escala Kelvin aqui, ó, nós teríamos aí o, o zero absoluto, que seria o próprio zero da escala Kelvin. Então, turma, nós vimos aí que nós temos a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Turma, como é que a gente consegue chegar à fórmula da escala para fazer a conversão das escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin? Vocês observarem aqui, ó, no Celsius aqui, no numerador eu tenho delta Celsius, que seria a temperatura Celsius, menos zero, que seria o seu ponto de fusão, isso aqui é o ponto de fusão, divididos pelo ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Então, ó, θ Celsius menos zero dividido por 100 menos zero. Para o Fahrenheit, eu tenho aqui θ Fahrenheit menos o ponto de fusão de Fahrenheit, que é 32 graus Celsius. E embaixo, eu tenho ponto de ebulição em Fahrenheit e tenho ponto de fusão de Fahrenheit. Ou seja, θ Fahrenheit menos 32 divididos por 212 menos 32. E para Kelvin, eu tenho aqui a... Opa, perdão. Eu tenho aqui a temperatura Kelvin e eu tenho aqui o seu ponto de fusão, que é 273. E no denominador eu tenho o ponto de ebulição da escala Kelvin e o ponto de fusão da escala Kelvin. Então, aí, inicialmente, a gente arma a equação para poder chegar a essas fórmulas que a gente utiliza para conversão de escala. Então, vamos lá, resolvendo essa operação, turma, isso não cai na prova, até apenas uma demonstração, beleza? Celsius menos zero, Celsius. 100 menos zero, 100. Então, está aqui. Fahrenheit menos 32, Fahrenheit menos 32. 212 menos 32, 180. Kelvin menos 273,
Kelvin menos 273. 373 menos 273, 100. Se a gente pegar esses denominadores aqui e dividir todos eles por 20, olha como é que ficaria aqui, ó. 100 divididos por 20, 5. 180 divididos por 20, 9. E 100 dividido por 20, 5. Então aqui surge, né, as nossas formas para conversão de escala. E as que nós mais vamos utilizar vão ser essas duas aqui, que eu menciono muito em sala, né? Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tem outro detalhe, tá? Para converter de Kelvin para Celsius, é muito fácil, ó. Temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273, que seria o ponto de fusão dessa escala. Tá bom? Turma, depois de uma parada, voltem aqui para vocês não ficarem perdidos aí, revejam aqui quantas vezes forem necessárias. É bem legal esse assunto e é bem tranquilo. Aqui nós temos uma comparação entre essas escalas. A gente observa aqui onde é que está o ponto de congelamento da água pela escala Celsius, pela escala Fahrenheit, pela escala Kelvin, e o ponto de ebulição, que seria o ponto de vapor, também da escala Celsius, da escala Fahrenheit e da escala Kelvin. Isso aí é bem tranquilo, tem muito que se preocupar com isso aí, não. Tá bom, turma? Vamos lá, dando sequência aqui, vamos fazer a correção de alguns exercícios que estão na apostila, algumas questões de vestibular, que é bem interessante. Vamos lá. Universidade Federal Rural, o mecânico medindo a temperatura de um dispositivo no motor do carro de um turista americano usou um termômetro cuja leitura digital foi de 92 graus Celsius. Para que o turista entendesse melhor essa temperatura, o mecânico teve de converter a unidade de temperatura para Fahrenheit. Qual o valor da temperatura após essa conversão? Então, a ideia dessa questão é converter de Celsius para Fahrenheit. Então, vamos lá. Como é que eu converto 92, deixa eu ver aqui, 92 graus Fahrenheit, 92 graus Celsius para Fahrenheit? Então, vamos lá, turma. Vamos pegar, então, a nossa fórmula. A gente já conhece aqui, ó. Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tá? Partindo daqui. Vamos lá, então. Bom, se eu tenho 92 Celsius, eu vou substituir o 92 Celsius no próprio C de Celsius. Então, vai ficar o seguinte, ó. 92 sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Bom, aqui nós temos uma proporção. Em toda proporção, a gente sabe lá da matemática que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos fazer aquela multiplicação cruzada. Então, vamos lá. Vamos começar pela incógnita. 5 que vai multiplicar f menos 32 é igual a 92 vezes 5, que vai ser igual a 460. Bom, o número na frente de um parênteses, vou aplicar aquela propriedade distributiva que vocês viram lá no ensino fundamental, conhecido como chuveirinho, né? Então, ó, 5 vezes f, 5f. 5 vezes 30, menos 32, menos 160. Bom, já que a incógnita é exatamente o f, tá, junto com o 5 aqui, eu vou deixá-lo sozinho. 5f é igual. Esse 160 que estava subtraindo, ele vai passar para o outro lado, somando. Vai ficar o quê? 460 mais 160. Vai ficar aqui, ó, 5f é igual a 460 mais 160, vai dar 620. Beleza? Bom, agora vamos dividir isso aqui. Vamos deixar o f sozinho. O 5 que estava multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, 620 divididos por 5, aqui, para quem não lembra aqui, por 5 aqui vai dar 1, para 1, 2, 2, 2, 0, 4. Então, isso aqui, na verdade, essa temperatura de 92 graus Celsius corresponde a 124 Fahrenheit. Beleza, turma? Vamos confirmar aqui. Opa, peraí, 620, vamos confirmar aqui. Tá tudo certo, 124 Fahrenheit. Tudo bem, turma?
Até aí, alguma pergunta? Beleza? Então, vamos lá. Notem isso aí para que a gente possa dar sequência aí. Turma, desculpa, estou fazendo um cálculo errado aqui, me perdoem. Agora que eu vi, apaga, apaga, apaga tudo, apaga tudo. Calma, eu errei o cálculo aqui. Eu coloquei 460, não sei por quê. Isso aqui não é 460. Então, ó, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Caramba, que mancada. Vamos lá, então, ó. Retificando. Retificando. Eu errei o cálculo, mas não tem problema. Pelo menos já fizeram, vimos agora uma outra forma de calcular como se tivesse um outro valor. Então, vamos lá, deixa eu apagar agora aqui. Borracha. Vamos apagar isso aqui. Me perdoem, turma, eu fiz com outro valor aqui. Eu estava olhando na tela uma coisa e pensando em outra. Não tem problema não, a gente acerta. Pelo menos ficam dois exercícios parecidos para a gente praticar. Vamos lá, então. Turminha, então vai ser o seguinte. Vamos lá, então. Acontece, tudo acontece. Vai ser Celsius sobre 5, desculpa, 92 sobre 5. Eita, hoje tá danado aqui. Vamos lá. Vai ser o seguinte, meus amigos. É, Vamos lá, então. 92 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Se vocês quiserem dividir o 92 por 5, pode começar por ali também. Só que eu acho que vai ficar um valor quebrado, então eu acho que não é o usual, né? Eu acho que vocês podem fazer dessa forma, se quiser fazer por 5 ali sem problema nenhum. Tá beleza? Então vamos lá. 5 que multiplica F menos 32 é igual a 92 vezes 9 vai dar 828. Beleza, propriedade distributiva aqui. 5 vezes F, 5F. 5 vezes menos 32 menos 160. Isso é igual a 828. Vou deixar o 5F sozinho. O 160 que estava subtraindo, passa para o outro lado, somando. Então, vamos lá, 828 mais 160 vai dar 988. Agora sim, então agora está bonitinho aqui. 988. Bom, já que eu quero descobrir o valor do f, eu deixo o f sozinho. O 5 que estava multiplicando passa para o outro lado, dividindo. E isso aqui vai dar aproximadamente 197,6 graus Fahrenheit. Tá bom, turma? Perdoem aí pela falha, que para quem não lembra, 988 divididos por 5 vai dar 1, resta 4 aqui, 48 vai dar 9, resta 3 aqui, vai dar 8 aqui, vai dar 7, aqui vai 3, não tem mais como fazer nada, abaixa aqui o 0, 6. Bom, beleza, turma? Perdão aí pela falha, mas acontece. Vamos lá. O deserto do Saara, o maior do mundo, localiza-se na região norte da África, se estende por países como Egito, Marrocos, Líbia, Tunísia e Sudão, fazendo fronteira com o mar Mediterrâneo. Sabendo que em determinado mês suas temperaturas chegam a 122 Fahrenheit, determine o seu valor em Celsius e informe-se que se com essas temperaturas o local é quente ou frio. A gente sabe, turma, que nesses países aí são muito quentes. O deserto do Saara é muito quente. Então, de cara, a gente já pode responder essa pergunta. E realmente vai ser muito quente. Mas ele está pedindo para fazer a conversão de Fahrenheit para Celsius. E é muito fácil. Vamos pegar de novo aqui, ó. Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Sendo que agora, turma, vejam que eu tenho 122 Fahrenheit e eu vou substituir no lugar do próprio Fahrenheit. Então vai ser o seguinte: Celsius sobre 5, que é a minha incógnita, né? Vai ser igual a 122 menos 32 divididos por 9. Acompanhando aí, turma, qualquer coisa, dê uma parada, voltem aí, para não ficar com dúvida. Então, essa parte do numerador aqui dá para a gente resolver. Então, vamos lá. Celsius sobre 5 é igual a 122 menos 32 vai dar 90 divididos por 9. Vocês podem dividir aqui, tá, turma? 90 por 9 e vai dar 10. Assim, bem tranquilo fazer isso aí.
ou pode aplicar aquela propriedade das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A multiplicação cruzada. Então, vamos lá. 9C, 9 vezes C, 9C, 90 vezes 5 vai dar 450. Beleza? Deixo o C sozinho. O 9 que estava multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. E isso aqui vai ser igual a 50. Ou seja, 122 graus Fahrenheit correspondem a 50 graus Celsius. A gente poderia fazer dessa forma também, tá? C sobre 5 é igual a 10. 90 dividido por 9, 10. Multiplicação cruzada, ó, C vezes 1, C. 10 vezes 5, 50, que vai dar no mesmo. Tá bom, turma? Então, façam da forma que vocês acharem mais fácil. Isso é bem tranquilo. O americano de férias no Brasil visitou o Rio de Janeiro nas últimas semanas, no mês de dezembro. Em certo dia fazia uma temperatura de 45 graus com sensação térmica de 55. Um absurdo de calor. Estranhando muito o calor, sentiu-se mal. Sentiu-se mal. Qual o valor dessa temperatura no seu país de origem? Turma, vejam que aqui eu tenho duas temperaturas, mas o exercício perguntou o valor da temperatura, né? Então, não me interessa a sensação térmica, me interessa a temperatura, e essa temperatura ela vai ser convertida para Fahrenheit. Então, a 45 graus Celsius, eu vou converter para Fahrenheit. Então, vamos lá, ó, Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, e eu vou substituir esse 45 no lugar do C. Vai ser o seguinte, ó, 45 sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Podem dividir aqui, tá? 45 sobre 5 também, vai dar 9. Tanto faz fazer dessa forma, ou aplicando a propriedade das proporções com essas frações cheias aqui. Vamos lá, vamos fazer das duas formas aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos direto agora. 5 vezes F, 5F, equação cruzada, né? 5 vezes 32, menos 160. Beleza? 45 vezes 9 vai dar 405. Deixa o 5F sozinho. Ah, caramba. O 160 aqui estava subtraindo, passa para o outro lado, somando. A 5F é igual. Bom, 405 mais 160 vai dar 565. Deixa o F sozinho. O 5 que estava multiplicando pula para o outro lado, dividindo. E aí vai dar 113 graus Fahrenheit, bastante quente, né? Então, 565, para quem não lembra, da divisão por 5, né? Vai dar 1, 0,6 aqui vai dar 1, sobra 1, 15, 13, 113. Beleza, turma? É bem fácil. Quem quiser fazer da outra forma, a partir daqui, 45 dividido por 5 é 9. 9 é igual a F menos 32 sobre 9. Beleza? Vamos lá, multiplicação cruzada, 9 vezes 9 é 81. 81 é igual a F menos 32. Multiplicação cruzada aqui, né? Então, vamos lá. Vamos deixar o F sozinho e vamos organizar isso aqui. O 32 que estava subtraindo passa para o outro lado, somando. 81 mais 32 também vai dar 113. Turma, eu estou fazendo das duas formas porque alguns colegas só entendem sem fazer a divisão inicial ali, da 45 por 5, e outros conseguem fazendo a divisão direta. Então, façam da melhor forma. O bom das ciências exatas, vocês podem ir por diversos caminhos que o resultado vai ser o mesmo. Tá bom? Vamos lá. Essa daqui foi da UF. Um turista brasileiro, ao desembarcar no aeroporto de Chicago, observou que o valor da sua temperatura, deixa eu puxar aqui que está vendo, valor da temperatura lá indicando em Fahrenheit 1/5 do valor correspondente em Celsius. Qual foi o valor observado? Turma, então olha só. Ele está dizendo aqui o seguinte: ele está dizendo que o valor da escala Fahrenheit corresponde a 1/5 da escala Celsius. Eu vou modificar isso aqui para ficar melhor. Eu vou tirar esse 1 aqui, vamos botar o C sobre 5 para ficar melhor. Então, olha só, a escala Fahrenheit corresponde a 1/5 da escala Celsius. Beleza? Daqui eu já posso fazer uma multiplicação cruzada.
esse por esse. Celsius vezes 1, Celsius. F vezes 5, 5F. Então, deixa essa informação guardadinha aqui. Beleza? Vamos agora colocar tudo na fórmula aqui, ó. Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Mas, turma, quem é Celsius? Quanto equivale Celsius? Nós acabamos de descobrir que Celsius equivale a 5F. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. 5F sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Mas, turma, eu posso cortar esse 5 com esse 5 aqui, ó. Só, isso aqui pode cortar, ó. Então vai ficar o quê? F é igual a F menos 32 sobre 9. Vamos fazer a multiplicação cruzada? Aqui, ó. Vamos lá. 9 vezes F, 9F. F menos 32 vezes 1, F menos 32. Mas, turma, analisar o seguinte. Vamos deixar de um lado só o número que contém uma incógnita. Então, já tenho 9F aqui. Esse outro F que estava do outro lado somando, passa para esse lado aqui subtraindo. Então, vai ficar o seguinte, ó, 9F menos F é igual a menos 32. 9F menos F dá 8F. Então, vamos lá, ó. Vamos deixar o F sozinho. O 8 que estava multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, menos 32 divididos por 8 vai dar menos 4. Então, na verdade, essa temperatura corresponde a menos 4F. Bem tranquilo. Depois revejam essa questão com calma, tá? Que é a parte inicial, que é bem fácil. Eu só quis dizer que a temperatura Fahrenheit corresponde a 1/5 de Celsius. Tá vendo? E a partir daqui, eu fiz essa multiplicação cruzada e descobri quanto vale Celsius. Se eu descobrir quanto vale Celsius, agora eu consigo tranquilamente aplicar na nossa fórmula. Então, teve dúvida, pausa, retorna aqui na questão, que isso é bem tranquilo, é bem fácil. Beleza? E por último, para encerrar, ó, vamos fazer essa daqui também da UF, que é muito fácil. Quando se deseja realizar experimentos, cadê minha caneta aqui? Tá. Realizar experimentos a baixa temperatura, cara, vamos lá. É muito comum a utilização de nitrogênio líquido como refrigerante, pois o seu ponto normal de ebulição é menos 196 graus Celsius. Na escala Kelvin, essa temperatura corresponde a... Essa é a mais fácil de todas. Eu disse para vocês que a temperatura Kelvin é igual à temperatura Celsius mais 273. Então, ó, é muito simples. Vamos pegar essa fórmula aqui e vamos substituir direto. Temperatura Kelvin é igual. Ele está dizendo que Celsius corresponde a menos 196. Menos 176 mais 273 vai ser igual a 77 graus Kelvin. Letra A. Tá bom? Turma, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Revejam a matéria quantas vezes forem necessário. E tenho certeza que nossa avaliação vai ser um sucesso. Consultem livro de física do segundo ano, que contém material de termologia, outros sites na internet, revejam nossas aulas quantas vezes forem necessárias, revejam a apostila que vocês receberam sobre termologia. E é isso aí, rumo à vitória, tá bom? Bons estudos e até o nosso encontro presencial. Grande abraço, turma.